Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos, Senhor, tudo que temos, tudo que somos. Te adoramos, te damos honra, te damos glória. Amém? Aplausos ao Senhor. Só Ele é digno. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meu coração se alegra mais uma vez por ver cada um de vocês aqui. Vamos estar ministrando a palavra de oferta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Está em Salmo 50, 23, que diz assim: aquele que me oferece gratidão como sacrifício é o que me honra. Ao que anda nos meus caminhos, eu mostrarei a salvação de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Quero dizer nessa noite que você tem que ofertar com gratidão na casa do Senhor. Aleluia. Porque tudo que fazemos aqui, tudo que nós contribuímos é para a obra do Senhor, é para o bem-estar de cada um de nós neste lugar. Que você possa ofertar nessa noite com o teu coração grato. Aleluia, que você possa dar o teu melhor para o Senhor. E eu quero te dizer que se você não tem nada para ofertar nessa noite, você pode ser uma oferta viva no altar do Senhor. Você pode entregar a tua vida como um sacrifício vivo ao Senhor, porque Ele conhece o teu coração. Ele sabe aquilo que você precisa. Então, se você não tem o que ofertar nessa noite, oferta a tua vida diante do Senhor. Faz uma entrega toda especial a Ele. Amém? Que você possa ofertar com alegria nessa noite, que você possa contribuir com alegria para a obra do Senhor, porque tudo que fazemos aqui é para a obra de Deus. Aleluia. Não é para ninguém, senão para a obra. Amém, igreja? Amém. Vamos estar orando pelas ofertas nessa hora. Soberano, eterno Deus, por a eternidade,
Eu venho te pedir nessa hora que o Senhor possa abençoar os celeiros dos teus filhos, Pai querido, Pai amado. Pai, aquele que se encontra desempregado, que o Senhor possa abrir porta, porque a tua palavra diz que o Senhor tem a chave que abre, ninguém fecha, a chave que fecha, ninguém abre. O Senhor é aquele que abre porta, que fecha a porta. O Senhor faz como o Senhor quer. Pai querido, aquele que se encontra desempregado, Pai, abre porta, envia provisão sobre a vida de cada um, sobre a necessidade de cada um nessa noite, no nome de Jesus. Abençoa os teus filhos, Senhor, que ofertam com alegria nessa noite para contribuir para a tua obra, para a tua casa, Deus, no nome de Jesus. Abençoa, Pai, a cada um, no nome de Jesus. Coloca de pé, vamos estar louvando ao Senhor. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti, vem a Deus.
Amém, graças e paz. É um privilégio mais uma vez estar aqui com os irmãos, mais uma vez estar aqui no altar, estar trazendo algo da palavra de Deus para os irmãos. E queria primeiramente agradecer a Deus por tudo o que Ele me fez, por tudo que Ele faz na minha vida. Recentemente eu completei mais um ano de vida e, assim como eu postei, somente agradecer a Deus por tudo o que Ele me fez, por tudo o que Ele me ajudou, né? Se eu estou aqui hoje foi porque Deus me sustentou, porque Deus me guardou, porque Deus me livrou de muitas coisas. Ele me tirou de lugares onde eu poderia ter me quebrado mesmo. E somente agradecer a Deus por tudo que Ele fez por mim. E dizer que sou grato a Deus e sou grato aos irmãos, grato a todas as coisas, porque devemos todos os dias, né, quando a gente acorda, agradecer a Deus por todas as coisas que Ele nos faz, porque sabemos que sem Ele nada seríamos e nem estaríamos aqui hoje. Então, queria apenas deixar essa introdução e dizer que eu sou muito grato a Deus e que Ele continue me ajudando, me sustentando e que Ele também sustente você, que Ele ajude você todos os dias da sua vida. Amém? Meus irmãos, a palavra que eu venho trazer hoje para a vida de cada um de vocês, eu venho meditando desde ontem e, na verdade, esses últimos dias, essas últimas semanas, foram momentos de reflexão para mim, momentos que eu pensei, momentos que eu estou passando por algumas situações que eu preciso que Deus esteja comigo, me sustentando, me ajudando, clareando as minhas ideias. E Deus fala conosco através de pregações, de ministrações que são trazidas até aqui este altar, e através da palavra dele, que é rica e eficaz. Então, quando a gente abre nossa Bíblia, quando a gente busca algo de Deus para a gente consegue encontrar. E eu estava lendo esses dias o livro de Isaías e eu me deparei com um versículo que é muito impactante, muitas vezes é até muito reconfortante estar lendo, estar ouvindo, mas eu gostaria de estar falando sobre ele hoje. Ele se encontra no capítulo 41 de Isaías, 41, versículo 10. Que diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Pode deixar aqui, que eu vou estar discorrendo um pouco sobre isso. Essa é uma passagem que um versículo que você lê e você renova as energias assim, né? Você olha, para e pensa, Deus é tão bom, Deus está conosco a todo momento. E nos dias difíceis que a gente vive hoje, no mundo que a gente tem que conviver com pessoas difíceis, com situações complicadas, quando a gente se depara com esse versículo, a gente vê que Deus está sempre presente, Deus está sempre conosco. A gente precisa tomar decisões importantes, a gente precisa enfrentar algumas tribulações, algumas dificuldades. A gente passa por lutas, passa por desafios. E isso é normal no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Porque a nossa vida aqui em terra não é uma vida fácil.
É uma vida que a gente precisa batalhar, é uma vida que a gente precisa lutar, precisa estar sempre pronto, precisa estar sempre firme e forte, porque qualquer descuido pode vir um desânimo te abater, pode vir a dificuldade e te derrubar, pode vir uma pedra no seu caminho e te fazer tropeçar. Então precisamos estar sempre em alerta, precisamos estar sempre atentos. E na última pregação, foi trazida pela obreira Adriana, né? Ela comentou sobre as tempestades da vida, comentou sobre esse sentido de estar sempre alerta. E a gente precisa se preocupar com o nosso dia a dia, porque muitas vezes nós acabamos fazendo tudo muito no automático. As coisas vão sobrecarregando o nosso dia a dia, vão sobrecarregando o nosso corpo, sobrecarregando a nossa mente. E quando a gente vai ver, a gente já está no fundo do poço e nem percebeu. A gente vai se desgastando pouco a pouco. A gente vai se frustrando, se desanimando pouco a pouco e nem percebe. Nossa vida é tão corrida, a gente faz tanta coisa e muitas vezes a gente nem percebe. A gente vai, digamos que, empurrando com a barriga todos os problemas, as dificuldades. E quando a gente vai ver, aquilo já sobrecarregou a gente de tal maneira que muitas vezes a gente até esquece que Deus está conosco. Muitas vezes até esquece que nós cremos num Deus que é poderoso para fazer todas as coisas. Mas muitas vezes a gente deixa de enxergar isso. A gente deixa de enxergar isso quando estamos passando por essas dificuldades, por esses problemas. Mas eu queria te dizer nessa noite que Jesus está com você. Jesus é aquele que te fortalece. Jesus é aquele que te ajuda. Quando a gente lê esse versículo, ele diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Então, ele te diz nessa noite, não temas. E quando ele te diz isso, é para você realmente confiar. É para você realmente saber que independente do que você estiver passando, independente do seu dia a dia, independente das suas dificuldades, ele estará sempre contigo. Ele é contigo. E ele diz para você confiar nele. Quando você confia nele, quando você entrega tudo nas mãos dele, as coisas começam a fluir na sua vida. Então ele te diz nessa noite, não temas. Ele te diz também nessa noite, confia em mim. E mais uma coisa, ele te diz, eu te ajudo. Nas dificuldades, muitas vezes nós não encontramos ajuda. Não encontramos amparo, abrigo, mas saiba que Ele é o seu abrigo. Ele é fenomenal. Quais atributos que a gente pode, falar dele? Jesus é maravilhoso em nossas vidas, meus irmãos. Ele nos ajuda, Ele está sempre presente. Quando muitas vezes nós não enxergamos, Ele está lá ao nosso lado. Quando muitas vezes a gente acha que já acabou, que já deu, que não vai dar certo, Ele está lá do nosso lado. Ele ajuda a gente. E Ele também te diz nessa noite, não desanimes. É muito comum, durante a nossa caminhada, a gente desanimar. Muitas vezes vem um problema, muitas vezes vem algo até a gente, uma coisa que a gente ouve, uma coisa que a gente vê, ou algo que vem até nós mesmo, e nos chateia, nos desanima. E muitas vezes podemos até pensar, será que vale a pena tudo isso? Será que vale a pena enfrentar tudo isso? Será que vale a pena permanecer firme e forte no caminho do Senhor? Essas perguntas podem vir na nossa mente, mas a gente tem que lembrar que Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa fortaleza. E sim, vale a pena. Vale a pena a gente continuar firme e forte. Vale a pena a gente não desanimar. Vale a pena a gente permanecer firme no caminho do Senhor. E Ele te diz também nessa noite, siga em frente.
Siga em frente. Quando você desanima, você quer desistir de tudo. Quando você desanima, você quer parar. Você acha que já não tem mais jeito, já não tem solução. Mas Ele te diz nessa noite, não desanimas, siga em frente. Não desvie seu pé para a direita, nem para a esquerda, mas permaneça firme e forte nos propósitos dele na sua vida. Ele te diz mais uma coisa nessa noite. Eu estou com você. Ele está conosco a todo momento. Quando muitas vezes nem percebemos, quando muitas vezes nem imaginamos, Ele nos livra dos laços, das ciladas. Ele está sempre ao nosso lado. Muitas vezes não conseguimos enxergar, isso é verdade. Muitas vezes achamos que estamos sozinhos, mas Ele está lutando por nós, Ele está ao nosso lado todos os dias. Então não desanime não temas, seja forte, continue na caminhada. É muito mais fácil você simplesmente falar, para mim já deu, eu não quero mais. Desistir sempre é a opção mais fácil. Mas não faça isso. Lute, batalhe todos os dias. Não desista, porque Deus tem um propósito, um chamado na sua vida. Ele tem planos que você pode nem imaginar para a sua vida. E se você desistir na primeira parte do caminho, no início do percurso, você não vai ver, você não vai experimentar tudo que Ele tem para você. Eu estava hoje estudando e também eu estava mexendo no meu celular, passei por um status e estava lá, Fale a verdade da palavra mais alto que a voz da dúvida. Eu estava passando e simplesmente apareceu isso para mim. E nós precisamos declarar, quem é o Senhor na nossa vida. Nós temos que declarar a palavra de Deus mais alto do que as dúvidas e as incertezas que batem em nossos corações, em nossas mentes. Porque muitas vezes isso se maximiza dentro de nós e a gente acha que não tem mais jeito. Então as dúvidas falam mais alto, as incertezas falam mais alto. E a gente esquece quem é que a gente serve, quem é que a gente crê. Quem você crê? Quem você serve? É o Senhor dos Exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha. Então nós temos que declarar quem nós servimos. É o Senhor, não é? Então você tem que ter confiança nele. Você tem que acreditar que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível a Deus. Então você tem que declarar isso para você. Para isso ficar cada vez mais forte dentro de você. Para que as dúvidas e as incertezas, elas não te façam cair. Que elas não te façam desanimar. Que elas não façam te olhar para o problema e imaginar que ele é um gigante. Quando na verdade não existem gigantes diante do Deus Todo-Poderoso. Que fez os céus, fez a terra e tudo o que há na terra. Mas aí você fala, Mateus, mas é tudo muito fácil então, Deus está com a gente, então eu consigo vencer todos os obstáculos. E qual é a minha parte nisso? Qual é o meu papel nisso? Aí que entra a sua parte. Porque Ele te faz promessas, que Ele estará contigo, que Ele é contigo, que Ele estará com você. Mas qual é o seu papel nisso tudo? O seu papel é, primeiramente, ser obediente. Primeiramente, você precisa ser obediente a tudo que Ele te pedir. Porque muitas vezes nós queremos fazer tudo do nosso jeito. Queremos fazer as coisas como achamos que deve ser feito. Mas precisamos ser obedientes acima de tudo ao Deus que nos criou, ao Deus que tem um propósito na sua vida, na minha e na sua vida. Então, um dos seus objetivos em vida é ser obediente a Deus. Outra coisa, você precisa ter um compromisso com Ele. Deus ajuda
aos filhos que são compromissados com Ele. Deus ajuda a quem realmente decide ter um compromisso com Ele. Porque é muito fácil você ouvir uma palavra dessa, uma palavra reconfortante, e falar: Ele vai fazer tudo por mim. Independente do que eu fizer, Ele vai fazer tudo por mim. Quando na verdade nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos assumir um compromisso com Ele. Precisamos andar no caminho reto, no caminho justo. Porque Deus ama quando seus filhos fazem as escolhas corretas, quando rejeitam o mal, quando permanecem firmes e fortes na fé, no mesmo propósito, no chamado, sem desviar o pé para a esquerda nem para a direita, e sem ter dúvidas, porque Deus faz o melhor para você. Então você muitas vezes pode imaginar: mas será que esse realmente é o caminho correto? Quando você estiver na dúvida, você simplesmente fecha seus olhos. Você fala com Deus, porque Ele é um Deus também que responde. Ele é um Deus que está vivo. Ele não está morto, então é um Deus que ouve, é um Deus que vê, é um Deus que fala. Então você pode buscar esse auxílio sempre que for necessário. Quando você estiver na dúvida, não faça errado. Busque auxílio de Deus, que Ele pode te ajudar. Então, você precisa ser obediente. Você precisa andar no caminho correto. Você precisa ter um compromisso com Deus, assumir um compromisso público com Deus. E tem que também estar no propósito correto. Porque muitas vezes nós queremos fugir do propósito, ou queremos apressar as coisas, ou fazer tudo do nosso jeito. Porque o ser humano é assim mesmo. O ser humano acha que tem que ser do jeito dele, na hora dele, no tempo dele. Só que na verdade não é assim. É no tempo de Deus, é do jeito que Deus quer. É no jeito que Ele planejou para as nossas vidas. Então, o seu papel é esse. Seja obediente. Permaneça firme e forte na fé. Continue no caminho. Permaneça sem desanimar. Não tenha dúvidas em seu coração. Busque auxílio sempre que preciso no Deus que criou os céus e a terra e que pode te ajudar. Então, naquele momento de incerteza, naquele momento de angústia, você não precisa desistir de tudo. Você tem a opção de continuar. Mas aí é o que eu te digo, é uma opção. Você simplesmente pode jogar tudo pro ar e falar: para mim já deu, acabou. Mas será que se você fizer isso, vai ser a escolha mais assertiva para a sua vida? Será que você vai conseguir experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus na sua vida? Porque se você simplesmente parar no meio do caminho, pode até ser mais fácil, mas quais as consequências que você vai colher por conta disso? Então, meus irmãos, permaneçam firmes e fortes. Não temas. É isso que Ele te diz: não temas. Confie em mim. Eu te ajudo. Não desanimes. Siga em frente. E eu estou com você. E Ele te diz tudo isso para te encorajar nessa noite. A não ficar na prostração, não ficar nesse desânimo, nessa tristeza, nessa amargura, nesse rancor. Mas para você ser encorajado a se levantar, se encorajar a se esforçar, se comprometer, que Deus com certeza Ele vai te ajudar, Ele vai te capacitar, Ele vai te fortalecer, e Ele vai te dar a direção correta. Porque você pode ter dúvidas, mas você, quando tiver dúvidas, busque a Ele. Você pode passar por angústias, por aflições, mas saiba que você não está sozinho. Deus está conosco a todo momento. Muitas vezes a gente pede em nossas orações, Senhor, nos livra dos problemas, dos males, das angústias, das aflições. Mas muitas vezes esquecemos que é através disso que Ele nos forja. Através disso que Ele nos fortalece, nos capacita, nos impulsiona. Muitas vezes precisa vir um problema, sim.
muitas vezes precisa vir a dificuldade, sim. Porque senão, você ficaria estagnado, no mesmo lugar, sem avançar. E aí, quando a gente fica estagnado, a gente aos poucos vai congelando, vai esfriando. E daqui a pouco, quando a gente vai ver, a gente já se perdeu. Porque a gente estagnou, a gente parou, a gente se conformou. Então não se conforme, não pare, não desanime, não fique parado, estagnado. Tá bom desse jeito. Não. Os problemas vão vir, as dificuldades vão vir. Isso é um fato, não tem como a gente mudar. Mas a gente tem que colocar na nossa mente, em nosso coração, que sempre que estivermos passando por isso, a gente não vai estar passando sozinho. Sempre que a gente estiver passando por esses problemas, por essas dificuldades, Deus estará conosco. Mas para isso você precisa também estar com Ele. Você não pode simplesmente ignorar tudo. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa se levantar, ficar firme, ficar forte. Porque é muito mais fácil desistir. É muito mais fácil desanimar, deixar tudo do jeito que está. Mas quando a gente se mexe, quando a gente sai do lugar, a gente começa a sentir algumas coisas. A gente passa por alguns problemas, a gente passa por alguns desafios. Mas isso tudo é para nos impulsionar, para que a gente cresça, para que a gente se fortaleça. Então, em suas orações, quando você estiver em seu quarto, falando com Deus, não peça simplesmente para Ele tirar os problemas da sua vida, mas peça para Ele te fortalecer. Peça para Ele estar com você. Peça para Ele te ajudar, te capacitar e te dar ânimo, te dar força. Porque muitas vezes você pode estar buscando em outros lugares tudo isso, mas você não vai encontrar, não. Sinto lhe dizer, o que você pode encontrar é uma alegria passageira, um ânimo passageiro. Mas só em Deus você encontra verdadeiramente o refrigério para a sua alma, a paz que o seu coração precisa, o ânimo que você precisa para se levantar. Então, meus irmãos, se você nessa noite está desanimado, está caído, está pensando em desistir, Deus te diz essa noite, não desista, não temas, eu sou contigo, eu te sustento. E Ele te sustenta, Ele nos sustenta. Ele é o nosso Senhor. Enquanto Ele for o nosso Senhor, enquanto Ele for o seu Senhor, nada lhe faltará. De nada você sentirá falta, porque se você tiver Ele em sua vida, tudo é passageiro, mas Ele é eterno. Tudo pode acontecer, mas Ele estará sempre ao seu lado. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje é isso, essa mensagem de encorajamento. Até porque também, como eu disse na introdução, nesses últimos dias, eu fiz um balanço na minha vida. E a gente para pensar tudo que a gente fez, tudo que a gente está fazendo, coisas que a gente pode melhorar, coisas que a gente pode fazer melhor. E aí essa época de fim de ano é época de fechamento nas empresas, de balanço. Então, pare e pense. As coisas que você está fazendo são coisas que te impulsionam ou são coisas que te deixam estagnados, parados, coisas que te deixam desanimados? O seu trabalho, a sua família, a sua igreja, os seus amigos, são pessoas que te impulsionam ou são pessoas que querem te afastar da presença de Deus? O que você pode fazer para melhorar a sua vida nesse próximo ano que está para entrar? Comece a enxergar essas coisas, comece a entender algumas coisas e você precisa tomar uma atitude. Como eu disse, se você se acostuma ou acha que está tudo bem do jeito que está, você aos poucos pode ir esfriando, daqui a pouco você não percebe e você desanimou, você desistiu, você ficou fraco. Então, pare e pense nas coisas que você pode estar fazendo
para que você permaneça firme e forte na caminhada, para que você não desanime e para que você possa enfrentar os problemas, dificuldades do seu dia a dia com maestria. Mas lembrando que você não é o centro de tudo. As coisas não são no seu tempo. As coisas acontecem no tempo de Deus. As coisas acontecem como Deus determina. Então não se apresse, não se angustie, porque Deus sabe de todas as coisas e Ele está com você. Então, eu gostaria de deixar essa palavra para os irmãos e agradecer por mais essa oportunidade que Deus me concedeu. Nesse momento eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu gostaria de estar fazendo uma oração pela igreja. Feche seus olhos e faça uma reflexão nesse momento. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, obrigado, Senhor, por até aqui ter nos conduzido, Senhor, por até aqui ter falado conosco, meu Pai. Obrigado, Senhor, por estar sempre presente em nosso meio. Obrigado, meu Pai, pelas coisas que faz por nós, meu Pai, por tudo que já fez por nós. Mas nesse momento, Senhor, reconhecemos, Senhor, que sem Ti nada somos, meu Pai, que nada podemos fazer. Meu Pai, nós sabemos também, Senhor, que muitas vezes nós somos falhos, como seres humanos imperfeitos, meu Pai. Mas que o Senhor nos ajuda, que o Senhor nos capacita, meu Pai. Então, nessa noite, Senhor, eu gostaria, Senhor, de pedir para que o Senhor permaneça em nosso meio, para que o Senhor permaneça, Senhor, ao nosso lado, todos os dias, meu Pai, nos capacitando, nos ajudando, Senhor, em nossas dificuldades, em nossos medos, em nossos receios, em nossos anseios. Meu Pai, muitas vezes nós temos medo. Muitas vezes nós até vemos coisas onde não tem. Mas o Senhor diz, não te assombres. Senhor, nós não queremos ter medo. Nós não queremos temer. Nós queremos, Senhor, permanecer firmes e fortes na caminhada. Nós queremos, Senhor, sermos melhores a cada dia. Sermos melhores pais, filhos, esposo, esposa. Pai, nos ajuda, Senhor, em nossa caminhada, que muitas vezes, Senhor, nosso caminho é árduo, é difícil, não é fácil. Muitas pedras no caminho, dificuldades, tempestades, mas, Senhor, como o Senhor disse em Sua palavra, meu Pai, o Senhor é conosco, o Senhor está sempre conosco, o Senhor nos sustenta com a Sua destra da justiça, meu Pai. Meu Pai, nós te agradecemos, nós queremos, Senhor, neste momento, entregar, Senhor, nossas vidas a Ti, Senhor, declararmos, Senhor, nossa dependência total a Ti, meu Pai. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Obrigado pelos livramentos, Senhor. E obrigado por se manter sempre presente, mesmo em momentos de incerteza, mesmo em momentos de angústia. O Senhor sempre esteve ao nosso lado, meu Pai. Nós somos tão gratos e tão felizes por isso, meu Pai. O Senhor é o nosso pastor. E enquanto o Senhor for o nosso pastor, enquanto nós permanecemos firmes e fortes na fé, acreditando, nada nos fará falta. Senhor, que a gente permaneça então firme e forte no propósito, sem desanimar, sem temer, e que o Senhor permaneça sempre à frente de todos os propósitos, que o Senhor permaneça sempre ao nosso lado, para nos ajudar e nos fortalecer, e nos amparar, e ser o nosso abrigo. Obrigado, Senhor. Obrigado por até aqui ter falado conosco e ter nos ajudado. Obrigado, Senhor, por ter ouvido essa nossa oração. Somos gratos. E nesse momento, nós queremos Te louvar, Te agradecer
por nunca ter nos deixado. Amém. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora.
comungando de uma mesma fé. Bom ver você, bom ver que você ouviu esse chamado, aceitou e atentou-se para ele. Deus abençoe sua vida em nome do Senhor. Agradeço, Mateus, por ter ministrado essa palavra e desejo em Deus que você tenha tirado dela algo proveitoso para a tua vida. Irmãos, a vida traz suas lutas. A vida é verdadeiramente uma luta e grandes desafios. A vida eu posso intitular como batalhas de guerra. A vida não é fácil, irmãos. A vida traz seus desafios, suas lutas, seus dias difíceis, seus dias maus. Não são apenas dias bons e dias de festa, não. E como se posicionar diante deles? É muito bom para quem esteja fraco, cansado, desanimado, doente, receber uma palavra de ânimo, receber uma palavra onde possa injetar disposição, porque os dias são maus. E como disse, numa batalha, numa guerra, numa luta, haverá perdidos, haverá salvos, haverá vencedores e haverá derrotados também. Eu tenho que entender quem eu quero ser nesse contexto. Eu tenho que saber o real propósito de Deus na minha vida, já que a vida é uma luta, são desafios constantemente, diariamente. Nós lutamos contra nós mesmos, naquilo que está na nossa cabeça. Nós lutamos contra aquilo que está no nosso coração. Nós lutamos com a falta de aceitação de quem somos. Nós lutamos muitas vezes com fatores externos, através de pessoas ou de circunstâncias. A vida é uma constante luta e batalha. Não é sempre que nós estaremos dispostos a sorrir ou abraçar. Mas quem somos nós em meio a essa luta? Sabendo que, como disse, haverá vencedores nela e haverá derrotados também. De que lado você quer estar? Para isso eu tenho que entender quem eu sou e o propósito que Deus tem na minha vida. É bom, como disse, o desanimado receber ânimo. O cansado, o aflito, desamparado receber uma mensagem como essa. Mas será que essa mensagem Deus Ele traz para todos? Será que essa mensagem Deus traz para todas as pessoas em todo o mundo? Uma mensagem tem sempre um remetente e tem sempre um destinatário. As pessoas que são mais antigas sabem o que significa isso numa carta, quando a gente era o remetente ou o destinatário. O remetente é aquele que manda, não é? O remetente. E hoje tem encomendas, ainda existe essas nomenclaturas. E o destinatário é aquele que? Então, o remetente é o que? Manda. O destinatário é aquele que? Quem é o remetente dessa mensagem? Deus. Amém? É Ele o remetente. E quem é o destinatário? Aí é que mora a dúvida. Porque o versículo 8, se puder projetar, nós vamos entender que em meio a tantas nações, Deus, Ele tem um destinatário. E não são todas as nações. É apenas uma nação. É apenas um povo. É apenas uma condição. É apenas um tipo de gente. A Bíblia nos diz aqui no versículo 8, se puder projetar, abrir aqui ligeiramente para nós. Tem como? Não tem mais? Desligou? 41, 8. Isaías 41, 8. Vamos lá, projetar rapidinho? Pode ler. Projetado. Ok, obrigado. Assim, rapidez. Porém tu, ó Israel, meu servo. A Bíblia traz esse capítulo. Tem, em algumas traduções está escrito assim: o ajudador de Israel. Amém? É para Israel. Dizendo aqui, ó, meu servo. Para quem é? Para o meu servo. Irmãos, o que é um servo?
Um servo é aquele que serve. Todo servo ele tem um Senhor. O que é um servo? O que serve. O Senhor, o que governa. Eu não sei de quem você tem sido servo para receber essa mensagem. Se você tem sido servo de Deus, essa mensagem é para você. Amém? É para você. Está desanimado? É Ele que fala contigo. Está desesperado? Ele está falando contigo. Está caído? Ele fala com você. O remetente é Deus para o seu servo. Se você é uma serva, se você é um servo, essa mensagem não é para outro, é para você. Amém? Mas o que é ser servo, pastor? Como disse, servo é aquele que serve. E quem serve não tem a sua própria vontade, gosto, direito, hora e capricho. É isso. Se você ainda tem tua vontade, teu gosto, teu jeito, tua hora, teu capricho, tua forma, você não é servo de Deus. Você é servo de si mesmo. O servo, ele faz o possível para agradar o seu Senhor. Porque ele não quer governar, ele quer ser dirigido. O servo ele faz para agradar a Deus. Se você tem feito para agradar a Deus, essa mensagem é para ti. E o versículo que o irmão Mateus trouxe tem 5 grandes promessas para um servo de Deus. Servo de Deus faz aquilo que agrada ao seu Senhor. Posicione-se, avalie-se, se autoexamine nessa noite para saber se a mensagem que o irmão Mateus trouxe é para você ou se você passa para quem está ao teu lado. É isso. Às vezes a mensagem não é para mim, porque eu não estou na condição de receber. É bonito. Olha, Deus falou, não temas, oh glória. Mas se você não é servo de Deus, começa a ficar com medo, porque essa mensagem não é para ti não. Comece a temer, porque ela não é para ti, ela é apenas para os servos. A Bíblia traz aqui, irmãos, qual foi o versículo? 10, versículo 10, diz aqui, rapidamente, ligeiro: eu sou contigo, eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Amém? É para servo isso. É para quem não está fazendo o seu próprio gosto, andando no seu próprio jeito, fazendo a sua própria forma, mas buscando agradar a Deus e aquele que o chamou, a quem ele serve. A palavra traz no único versículo 5 grandes promessas para a tua vida, com a garantia daquele que fez a promessa, que é o próprio Deus. Diz aqui, eu sou contigo. É pouco? É esse Deus que criou os céus, a terra, o mar, tudo quanto neles existe, ele é com seu servo. Eu sou contigo, primeira promessa. Eu sou teu Deus. Pouco não é. Sou contigo, sou teu Deus. Eu te fortaleço. Essa é a promessa. Tenha certeza que eu te fortaleço. Eu te ajudo. Está difícil? Tá. Mas você é servo, você é serva, ele vai ajudar você. E a quinta: eu te sustento. Aleluia. Amém? Então quem é o remetente? Deus. Quem é o destinatário? O servo. Agora cabe a você entender se você está sendo servo ou não. Pastor, estou vindo na igreja, é pouco, um evangelho social, ao qual eu vou ser combatente como nunca fui em 2026. Irmão, tem algo que está... Eu diagnostiquei, meu irmão. Eu já fiz o diagnóstico. Um dia desse eu estava pensando assim, o que está me cansando? O que está de repente... Aí Deus me fez um diagnóstico. Nós vamos ser diferentes em 2026. Amém. Não porque a folhinha do calendário mudou, porque a gente propôs diante de Deus um outro propósito. Um propósito maior, um propósito melhor, um propósito com definição. Irmãos,
Chega de evangelho social, irmãos. O evangelho social, sabe quais são as características? Eu vou para a igreja, eu estou na igreja, eu canto na igreja, eu oro na igreja, eu prego na igreja, eu projeto na igreja, eu limpo a igreja, eu arrumo a igreja, eu sou a igreja, eu quero a igreja. E aí você vive todo concentrado nisso, e você faz tudo e está na igreja, mas deixa de estar em Cristo Jesus. Vamos combater isso, irmãos. A tua performance